e para a nossa edificação. Abra sua Bíblia nesse texto comigo. Você que está em casa também acompanhando a transmissão, acompanhe a leitura com fé e amor no coração. Diz assim, em Mateus 5, versículo 13 até o versículo 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos repetir o versículo 13, a parte A. Vós sois o sal da terra. Versículo agora 14, a parte A. Vós sois a luz do mundo. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa tocar o nosso coração e que nós possamos entendê-la, Senhor, e que possamos aplicá-la na nossa vida. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja é a comunidade de todos os cristãos em todos os tempos. E nós podemos ver que a igreja, ela é comprada pelo sangue de Jesus, pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E a igreja, ela é batizada com o Espírito Santo da promessa. Ela é selada com o Santo Espírito da promessa. E Deus, então, fez a igreja para que ela pudesse ser o sal da terra e luz do mundo. Por isso o texto diz, olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a igreja, ela tem as suas marcas, as marcas de uma igreja verdadeira, genuína. A primeira marca é a fiel pregação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E nós podemos ainda afirmar que a pura pregação do Evangelho é o grande meio para a manutenção da igreja e para habilitá-la a ser a mãe dos fiéis. Uma igreja que não tem a Bíblia como única regra de fé e prática, que não segue as suas orientações, não é a igreja de Jesus. Jesus diz o seguinte, se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós devemos estar fundamentados na verdade do Evangelho. Jesus fez oração sacerdotal dizendo o seguinte, Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. E nós podemos ainda dizer que a correta administração dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. O batismo é a porta de entrada na igreja, e a ceia do Senhor, a gente está sempre lembrando da cruz, daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Somos salvos não por nossas obras, somos salvos pela obra que Cristo fez na cruz por nós. Então os sacramentos são de fato uma pregação visível da palavra. A verdadeira igreja de Cristo batiza os conversos e celebra a ceia do Senhor de acordo com a instituição divina. Mas a outra marca da igreja também é o fiel exercício da disciplina, porque uma igreja com excesso de disciplina mata, mas uma igreja sem disciplina morre, porque a igreja é santa, a igreja é diferente do mundo. Nós não podemos agora, aqui na escola dominical, a fazer um bloco de carnaval para a gente ir para o centro da cidade e pular o carnaval a tarde inteira, e entrar à noite e entrar à madrugada. Não, a igreja é para ser diferente do mundo mesmo. Nós somos uma igreja santa. E Deus nos santifica por meio da sua palavra. No entanto, a igreja adaptada é aquela que se amoldou ao mundo em que vivemos, abrindo mão dos fundamentos bíblicos. O salmista chegou a dizer o seguinte, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o homem? Já pensou a sua casa, se não tivesse alicerce, se não tivesse coluna, se não tivesse fundamento? Já pensou esse edifício aqui, se não tivesse uma estrutura para suportar o teto, para suportar o peso que está aqui nessas vigas? Ela precisa de fundamentos. E nosso fundamento é a palavra de Deus. Dessa forma, meus irmãos, nós podemos apontar algumas falhas da igreja adaptada. A igreja adaptada é aquela que está ajustada ao mundo, aos valores deste mundo. E a primeira
falha é a perda da influência eficaz em sua geração. Jesus diz, olha, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Se a igreja perder o seu sabor, perder a sua essência, ela não presta mais para nada. Ela vai ser pisada pelos homens. Por que muitas igrejas se fecharam na Europa? Porque ela perdeu o seu sabor, ela perdeu a sua essência, ela abandonou o fundamento. E Jesus chega a dizer, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. A luz que nós temos não pode ser colocada debaixo de um balaio, debaixo de algo escondido. Nós não somos agentes secretos de Jesus, nós somos luz do mundo, diz o texto. Então a igreja adaptada é aquela que o sal não tem sabor, que a luz está escondida, está apagada. A igreja adaptada é uma igreja mundanizada que não faz diferença alguma na sociedade. A igreja adaptada não leva a sério a marca da santidade. No entanto, o crente verdadeiro deve ser reconhecido pela diferença e não pela semelhança. Nós somos diferentes do mundo. Segundo Martin Lloyd Jones, que ele foi um médico e pastor da Inglaterra, e ele chegou a escrever muitos livros, né, como Romanos, Efésios, né, comentários desses livros, e ele chega a dizer o seguinte: quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela o atrai. E é então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, porque a igreja é diferente mesmo. Não tenha medo de ser diferente, porque você é sal da terra e luz do mundo. E se nós perdemos o nosso sabor e perdemos a nossa influência como luz deste mundo, se a nossa luz estiver apagada, a igreja então não é algo que faz uma influência positiva neste mundo caído. E é por isso que nós precisamos então ser sal da terra e luz do mundo, fazendo a diferença neste mundo caído. Mas a segunda falha da igreja adaptada, meus irmãos, é que ela prega uma mensagem que o povo quer ouvir, e não aquilo que o povo precisa ouvir. Não se prega a salvação em termos de mudança de vida, ou de carregar a cruz, mas de vitória, de prosperidade, de libertação. A igreja adaptada deixou de pregar a verdade em Cristo para pregar aquilo que o povo quer ouvir e gosta de ouvir, sobre o sucesso, sobre a prosperidade, a saúde. Como os falsos profetas na época de Jeremias estavam dizendo paz, paz, quando não havia paz. Os falsos profetas estavam dizendo não vai ter cativeiro, vocês não vão para a Babilônia, Babilônia não vai invadir Jerusalém. E o profeta Jeremias falou o seguinte: olha, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro, porque vocês quebraram a lei de Deus, vocês abandonaram a Deus, e Nabucodonosor vai derrubar os muros de Jerusalém, vai destruir Jerusalém, e Jerusalém será arrasada. Mas os profetas diziam o seguinte: paz, paz, quando não havia paz. Meus irmãos, as pessoas em muitas igrejas da teologia da prosperidade são chamadas para fazer a campanha da fogueira santa. E o tema é o seguinte: chega de miséria, chega de sofrimento, venha participar da fogueira santa. E veja o que estava escrito na Folha Universal: a pessoa que está no desespero, passando por uma situação crítica em sua vida, seja de ordem econômica, sentimental ou física, tem que se revoltar. Para ser um vencedor, a primeira coisa que precisa haver dentro de você é essa revolta. Se você não se revoltar com esta situação na qual se encontra, nunca vai sair dela. Mas a Bíblia não prega um evangelho que a gente tem que se revoltar contra a situação. Nós devemos nos revoltar contra o pecado. A mensagem de Jesus foi o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nos revoltar contra o pecado, porque muitas vezes as coisas não estão indo bem na nossa casa, na nossa vida, por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos pecados, e nós devemos nos revoltar contra nós mesmos, contra a nossa carnalidade.
Por exemplo, meus irmãos, nós devemos nos revoltar contra o carnaval. E nós podemos perceber que algumas pessoas estão fazendo da sua vida um carnaval o ano inteiro, porque estão acessando todos os dias sites pornográficos, porque estão flertando com a prostituição, porque estão caídos no adultério. E nós devemos nos revoltar contra o pecado. Jesus nos ensina a orar e não se revoltar. Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Jesus nos ensina a orar, meus irmãos, e não reivindicar de Deus, encostar Deus na parede, como se Deus fosse o nosso servo, como se Deus fosse o nosso criado, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, que Ele tem que responder e atender os nossos desejos. Jesus orou diferente, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração não é para encostar Deus na parede, mas para submeter as nossas necessidades e os nossos desejos a Deus. Jesus diz: o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. O que pede recebe. Mas Jesus não diz assim: o que pede recebe o que pede. Jesus diz: o que pede recebe, mas recebe segundo a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus não é o nosso servo, Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é Senhor, Deus é absoluto, Deus é Rei, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus é santo, 3 vezes santo, santo, santo é o Senhor Deus. Mas outra falha, meus irmãos, da igreja adaptada é uma igreja rendida à agenda do politicamente correto. O politicamente correto consiste em não dizer nada que contrarie a posição de alguém ou a opinião sobre determinado assunto. O politicamente correto é aquele mimizento, você não pode falar nada, porque ele acha que está certo. Ado, cada um no seu quadrado. As pessoas querem viver a sua maneira, fora da vontade de Deus, e quando estão vivendo longe de Deus, não querem ser confrontadas. O mundo pós-moderno diz que todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus diz o seguinte, que existe apenas um caminho que leva a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. O mundo pós-moderno, ele segue a agenda de gênero, mas a igreja de Cristo segue a agenda de Gênesis. O que Deus ajuntou, não separe o homem. O texto fala assim, o texto mostra para nós assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O casamento, segundo a Bíblia, é heterossexual e ponto final. E isso não é homofobia, é plano de Deus. Deus não criou uma mulher para casar com outra mulher e não criou um homem para casar com outro homem, porque isto é perversão. Isto está fora do padrão de Deus. Ah, pastor, o senhor vai ser cancelado, o senhor vai ser perseguido, o senhor pode ser preso. Meus irmãos, aquele que ama verdadeiramente diz a verdade para as pessoas. Quem quer enganar o mundo, são os ímpios. O diabo que veio para roubar, matar e destruir, ele é o pai da mentira. E nós devemos falar a verdade em amor, porque só a verdade liberta, só a verdade transforma, só a verdade edifica. A igreja de Cristo, meus irmãos, não pode abrir mão dos fundamentos bíblicos e históricos por medo de contrariar a opinião popular. Não é a cultura popular que deve reger a nossa vida. Não tenha medo da cultura do cancelamento. Vamos cancelar.
nas redes sociais, eu não estou nem aí para isso. Eu quero fazer a vontade de Deus. Pedro chega a dizer o seguinte, quando ele pregou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele foi perseguido em Jerusalém, e ele diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Além do mais, Paulo diz que ele não tentou ajustar o evangelho para agradar os homens. Em Gálatas 1:10 está escrito o seguinte, porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. A igreja na Europa tentou agradar os homens e hoje as igrejas estão fechadas. Igrejas que eram grandes hoje são templos onde tem bar, onde tem uma mesquita muçulmana. Porque uma igreja adaptada, ela perde a sua influência e ela deixa de ser o que deveria ser. Ela perde a sua essência. Então quem é servo de Jesus Cristo não muda a sua mensagem para receber o aplauso dos homens. O propósito do ministério de Paulo, meus irmãos, não era agradar aos homens, mas servir a Cristo. Calvino disse que a doutrina de Paulo é pura, porque não é modificada para satisfazer os homens. O dia que esta igreja aqui mudar a sua mensagem, pregar outra mensagem que não seja a mensagem do evangelho, ela deixa de ser igreja. A melhor coisa que alguém faz para uma igreja que deixou de pregar a palavra de Deus é fechar as suas portas e todo mundo ir para a sua casa. Porque uma igreja que abandona o evangelho genuíno de Jesus não é igreja de Cristo. Aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, compreendendo que o evangelho é completo em si mesmo e não precisa de adaptações. Ai daquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa do evangelho. Nada de tentar adaptar o evangelho à nossa cultura. O mundo em que vivemos é mau, pecaminoso e maligno. Não pense que o mundo é amigo da igreja, não, o mundo odeia a igreja. Não pensa que o mundo quer que as igrejas estejam de portas abertas neste domingo de carnaval, não quer que todas as igrejas estejam fechadas. O mundo odeia a igreja. Uma igreja adaptada ao mundo é como um sal sem sabor, é como a luz apagada. E a Bíblia, meus irmãos, não precisa ser atualizada para se adaptar à cultura do politicamente correto. A nossa vida é que precisa ser atualizada pela Bíblia. A Bíblia nos santifica, a Bíblia nos edifica, a Bíblia nos consola, a palavra de Deus nos transforma, a verdade de Deus nos liberta. E nós precisamos dela. Ela é o fundamento da nossa fé. Em segundo lugar, como viveremos? Pregando o que é certo e vivendo de maneira certa. Nós não podemos pregar uma coisa e viver outra. Nós devemos viver a palavra do Senhor. Não basta dizer Senhor, Senhor, e não fazer a vontade de Deus, não obedecer às suas ordens. A obediência à sua vontade é a prova da verdadeira fé em Cristo. Como é que eu provo que eu tenho uma fé genuína em Jesus? Se eu obedeço a sua palavra, se eu caminho com Jesus, se eu amo a Cristo, se Cristo é a pessoa mais importante da minha vida, se a palavra de Cristo é a verdade na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, nos meus estudos, nos meus sonhos, se Jesus é a pessoa mais importante na minha vida. Jesus chega a dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Segundo Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele chega a dizer que o Senhor não pode suportar a presença daqueles que o chamam de Senhor e Senhor e depois praticam iniquidade. O Senhor Jesus não aceita tal pessoa dizendo Senhor, Senhor e quebrando a sua lei. Senhor, Senhor e desonrando o seu nome. Senhor, Senhor e traindo a verdadeira fé. O Senhor dirá no dia do julgamento para esses: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas para aqueles que foram fiéis, para aqueles que andaram com Jesus, que amaram a Cristo, que obedeceram a sua palavra, o Senhor vai dizer para os seus: vinde, benditos do meu Pai, para a posse do reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar.